Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, na verdade? Hoje eu trago um tutorial assim muito pedido por vocês. Sim, eu sei que eu falei que não iam ter mais tutoriais por aqui ou que ia ser difícil deles acontecerem. Porém, como o canal tá bem parado, eu pensei em trazer, um material novo pra cá. Lá na rede vizinha, perguntei se vocês queriam, o tutorial por aqui e vocês responderam que sim. Então, para essas peças, eu vou dividir de uma forma diferente. Eu vou fazer dois tutoriais. Sim, eu vou usar a mesma modelagem e com essa mesma modelagem eu vou fazer dois macacões diferentes. O primeiro, que eu vou deixar registrado aqui no YouTube, é um macacão com tema de unicórnio. Vai ser assim, uma confecção mais simples, com acabamento também assim bem fácil, bem prático para quem quiser recorrer, a esse tipo de confecção. O outro tutorial vai ter o tema dinossauro. Esse tutorial vai ficar lá fechadinho dentro da plataforma da Hotmart, junto com a modelagem. Então, digamos assim que esse tutorial aqui do unicórnio é uma amostra desse material que você encontra, por completo lá dentro da plataforma, no material fechado. O macacão com o tema de dinossauro, eu já vou mostrar um acabamento mais caprichado. Vou mostrar como você acabar ele tanto com o viés ou, se você preferir, também com o forro. É um material que tá bem bacana, tá bem completinho. Vamos então à confecção, do macacão com o tema unicórnio? Na imagem, você vê as partes do corpo do pijama. Aqui embaixo, você vê a parte da frente cortada uma vez espelhada no tecido, com 1 cm de margem em todas as extremidades. As mangas cortadas 2 vezes na dobra, com 1 cm de margem em costura nas outras extremidades. O cor-de-rosa é a barriga do unicórnio. Cortei sem margem de costura em toda a lateral curvada, já na lateral reta, de dentro, deixei também 1 cm de margem. Cortei a barriga uma vez espelhada no tecido. O acabamento do macacão cortei 2 vezes na dobra do tecido. Em cima você vê a parte de trás do macacão, também cortada uma vez espelhada no tecido, também com 1 cm de margem nas extremidades. De aviamento, eu vou utilizar nesse macacão um zíper comum. As medidas para ele estarão na modelagem. Vou usar também elástico para aplicar na barra do macacão. Ele tem 2,5 centímetros de largura. Veja aí o corpo frente com 2 piques. Essas duas marcações servirão para posicionar a barriga. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer, costurar a barriga no corpo frente. Essa barriga eu cortei espelhada em 2 tecidos. Eu não queria deixar só a textura da tricoline, então eu cortei também uma camadinha de organza para dar um brilho, para dar um charme nessa barriga. Na máquina, com um zigue-zague bem pequeno, eu fixo a barriga ao corpo. Veja como ficou. Eu não comentei ainda, mas nesse tutorial eu estou usando o soft como tecido principal, Ele é um tecido bem macio e quentinho, possui elasticidade, no sentido ali da trama, e ele proporciona, esse recurso de eu poder deixar sem acabamento nas extremidades. No tutorial eu estou usando, tricoline para fazer a barriga do unicórnio, mas você poderia estar fazendo com o soft também. Veja agora a parte de trás do corpo. Para o unicórnio não vou colocar cauda. Não achei nenhuma, que me agradasse, assim, nenhum modelo. Mas veja aí que no molde eu tenho a marcação de onde colocá-la, caso queira. Junto frente e costas do macacão pelos ombros, colocando direito com direito do tecido
e costurando. Ombros costurados, perceba que o soft tem uma vantagem muito grande, ele não desfia. Se você quiser mesmo assim, né, passar um overlock, um zigue-zague, você pode fazer isso. Aliás, caso a peça seja para venda, né, eu aconselho você a overlockar. No meu caso aqui, só vou refilar a margem. Acho que assim fica até mais macio ao toque. Vamos aplicar o zíper? Primeiro, né, testo ele. Tá funcionando? Coloco ele na posição que ele vai ficar com a peça pronta. Abro. Giro o zíper conforme mostro na imagem. Mostro para você que o zíper ficou alinhado com a linha do decote, né, na parte de cima. Com o calcador de zíper comum, costuro o zíper no lugar. Costurada a primeira lateral, testo. Vejo que não tem nada pegando. Abro o zíper novamente, giro o outro lado e posiciono para a costura. Zíper aplicado, passo para as mangas. Sem segredos, só juntar direito com direito e costurar. Caso você tenha dificuldade nesse encaixe, você pode alfinetar. Novamente vou refilar o excesso dessa margem de costura, né, levando ela para meio centímetro. Aí você vê a lateral, corpo frente, né, e manga. Agora trago as costas por cima, né, uno nas laterais do corpo frente com corpo costas, alinho bem as costuras da cava. Na máquina, deito um volume de costura para cada lado, para evitar, né, que fique muito alto aí ou fique duro essa costura embaixo do braço. Fecho a lateral e manga. Refilo essa margem também. Fecho entre pernas. Laterais fechadas, entrepernas fechadas, falta fechar o centro costas e gancho. Junto direito com direito. Lembro-me de alinhar bem as costuras do entrepernas. Como trata-se de um lugar mais chatinho, né, por ser curvado, eu vou alinhavar essa parte para conseguir um bom acabamento, né, para as costuras ficarem alinhadas do lado de fora. Na máquina, venho costurando desde o decote no centro costas até chegar o mais próximo possível do final da costura que fiz para prender o zíper. Estou usando um calcador de zíper, né, para facilitar chegar mais próximo possível dessa costura. Tudo fechado. Volto para a máquina para passar uma costura de reforço, né, aqui embaixo do zíper. Na manga, eu vou simplesmente virar 1 centímetro do tecido para dentro e passar uma costura. A costura rebatida ficou assim. O zíper não assentou ainda porque falta passar a ferro, tá? Mas a hora que eu passar vai ficar tudo assentadinho. Veja também a manga. Como você vê aí, já dei acabamento na perna esquerda. Vou mostrar agora para você como que eu fiz isso. Junto direito com direito do acabamento e costuro só a lateral. Refilo a margem. Alinhe a costura do acabamento com a costura do lado de dentro da perna. Insira a perna dentro do acabamento. Costuro. Refilo. Com a peça no avesso, dobro o acabamento. Na máquina, vou trazer a margem de costura do acabamento por cima da margem de costura que uniu ele, né, à calça. Tenho que deixar mais ou menos uns 3, 4 centímetros abertos para inserir o elástico. Insiro o elástico, né, lembrando que esse aí tem 2,5 centímetros de largura. O tamanho que você precisa, né, para o elástico tá na modelagem. Sobreponho, né,
meio centímetro desse elástico e passo um zigue-zague, reforçando para emendar. Como esse tecido é grosso e o tamanho que eu estou trabalhando é pequeno, né, 6 meses, vou terminar de fechar a mão. Minha máquina ela não ia conseguir costurar bem, né, esse amontoado todo de tecidos. Tá fácil, não tá? De posse da modelagem, né, e de um tecido como esse que não desfia, não há nada de complicado na costura desse modelo. Lembrando que, né, além de comprar a modelagem e o tutorial lá, né, para a versão do dinossauro, tem uma forma gratuita, né, de você ajudar meu trabalho, que é curtindo o vídeo, enviando ele para alguém que você sabe, né, que gosta desse tipo de trabalho. Outra forma é deixando seu comentário aqui embaixo, me contando o que você achou desse modelo, né? E para quem você vai fazer ele. Se não for pedir demais, eu gostaria também que você se inscrevesse no canal. Aproximadamente 70% das pessoas que passam por aqui não são inscritas e isso acaba dificultando, né, que esse meu trabalho chegue para outras pessoas. Então também é uma forma aí gratuita de você ajudar meu trabalho. Se inscreva no canal. Vamos voltar para o capuz? Na mesa, embaixo, você vê o acabamento do capuz do macacão. O capuz, né, cortado uma vez espelhado no tecido, com 1 centímetro de margem em todas as extremidades. As orelhas, também cortadas 4 vezes no tecido, com 1 centímetro de margem. O chifre do unicórnio, que eu já explico para você como que eu cortei ele. Voltando para o acabamento do capuz, na modelagem ele vai estar assim, né, com a indicação de corte na dobra. Aqui ele está aberto numa folha de papel maior para facilitar o corte no soft. Estou usando 1 centímetro de margem. Cortei 2 vezes no tecido. Na limpeza do capuz eu tenho piques. Perceba, né, que transferi eles para o molde aberto. São essas as marcações que vão determinar onde eu coloco as orelhas do unicórnio. Cortei, né, o chifre com 1 centímetro de margem de costura. Cortei também um círculo que será a base para o chifre, né, no próprio soft. Você pode brincar, né, com o material que você quiser. Aqui eu vou usar um cetim dourado, sobreposto de 2 camadas de tule também levemente dourado. Costura lateral do chifre. Refilo o excesso de margem e desviro. Preencho o chifre, né, com um recheio de almofada. Com a agulha e linha, fecho essa parte de baixo e com o círculo de soft dou o acabamento, também costurando com pequenos pontos à mão. Com uma linha metalizada, vou envolver o chifre de forma a dar textura a ele. Vamos às orelhas? Coloco direito com direito e costuro as extremidades curvas delas. Refilo o excesso de margem e desviro. Agora vou te mostrar como eu fiz a crina. É uma sugestão, ok? A medida para esses retângulos que eu vou utilizar tá na modelagem. A ideia aqui é usar a criatividade e o material que você já tem por aí. Eu mesma, né, usei retalhos de outros trabalhos meus. Aqui usarei organza nas cores lilás, rosa e verde água. Vou fazer como? Vou dobrar esses tecidos ao meio e passar uma costura de franzir. Nesse início, eu dobro um pouco para dentro para dar, né, acabamento no canto do tecido. Começo passando a costura por aqui. Quando faltar uns 5, 6 centímetros para acabar esse tecido, acrescento o tecido lilás junto, dando, né, uma dobrada no canto, da mesma forma que eu dei, né, para o primeiro tecido, para dar acabamento. Quando estiver quase acabando o tecido lilás, entro com o tecido verde.
No lado direito de uma das partes do capuz, aplico a crina. Vou puxar o fio que acabei de franzir e vou encaixando no lado interno, né, curvo do capuz. Ajeitei, alfinetei, conforme você pode ver. Costura a crina com uma margem de 5 milímetros mais ou menos. Depois de costurar, confiro se não escapou nenhuma ponta da organza, se precisa ajeitar algo que está solto. Não precisa arrumar nada. Venho com a outra parte do capuz e agora sim costuro utilizando 1 centímetro de margem. Posso refilar essa costura? Ainda não. A organza nela desfia facilmente, então primeiro eu vou para a máquina fazer um zigue-zague pequeno, bem próximo, né, a essa costura para evitar que a organza desfie. Veja como ficou. Perceba que eu passei zigue-zague 2 vezes. Agora sim, refilo com cuidado para não cortar, né, a linha do zigue-zague. Em um dos lados, né, direito do acabamento do capuz, né, repare que eu tenho 3 marcações aí. 2 das orelhinhas e a central que é o meio, né, desse acabamento. Coloco as orelhas nas marcações externas. Como você viu aí no tutorial, eu não dobrei as orelhas. Daqui a pouquinho você vai ver que eu me arrependi de não ter feito isso, tive que refazer esse trabalho de novo. Coloco o meio do capuz no meio do acabamento. Costuro direito do capuz com direito do acabamento, juntando tudo de uma vez só. Eu pretendi fazer as orelhas sem dobra, porque o tecido é muito grosso, né, e acaba gerando muito volume. Mas achei ela sem graça. Então desmanchei um pouquinho a costura, fiz uma pequena dobra na orelha e encaixei no capuz novamente. Venho com a outra parte do acabamento, coloco direito com direito e costuro. Passo também uma costura no lado direito desse acabamento, como se fosse um pesponto, sabe? Para dar um melhor acabamento e estrutura para esse capuz. Na parte de dentro do capuz, refilo o excesso de margem das orelhas. Assim como eu já fiz na barra, passo com a margem de costura do acabamento por cima da margem de costura que uniu as orelhas, acabamento e capuz. Costuro. Como eu já disse para você, o soft é um tecido muito macio, né? E tem essa característica de não desfiar. Porém, ele é um tecido grosso, então eu preciso sempre que possível evitar de juntar muitas camadas dele, né, no mesmo lugar. Quero mostrar como ficou essa costura. Veja que até consigo fazer pertinho, né, da outra no início, mas quando eu chego perto da orelha, por causa do volume de tecido, fica um pouco mais larga essa distância, né, entre as costuras e tá tudo bem. Veja também como ficou por dentro. Fica essa margem solta, né? Se você quiser refilar, é possível também. Vamos unir o capuz ao corpo. Coloco o centro-costas do macacão com o centro-costas do capuz. Os cantos do capuz, né, terminam no zíper. Costuro. Costura feita, né? Para quem tiver overlock, pode overlockar essa sujeira. Há a possibilidade de refilar o excesso de tecido e aplicar um viés também. Não vou aplicar viés porque muitas de vocês, né, acham a aplicação de viés muito difícil e demorado. E a intenção aqui é fazer um tutorial mais simples. Nesse caso aqui, eu só vou refilar um pouco da margem de costura do lado do corpo e deitar a margem de costura do capuz por cima e passar uma costura rebatendo.
Falta ainda acrescentar o chifre. Faço isso com agulha, linha e pequenos pontinhos. E assim ficou o pijama Kigurumi de unicórnio. Lembrando você que qualquer dúvida que você tiver, você tem o espaço dos comentários aqui embaixo. Lá dentro do material fechado, só reforçando, eu vou mostrar como dar acabamento utilizando viés e também, né, caso você queira, utilizando o forro. Te lembrando que esse tutorial, juntamente com a modelagem, tá lá na plataforma da Hotmart, o link para acesso está aqui na descrição do vídeo. Te espero lá para a gente fazer esse macacão juntas, certo? Até a próxima, tchau, tchau!